Olá pessoal, professor Andrezão com vocês, mais uma aula para o teu concurso do Banco do Brasil. Lembrando que quem quiser adquirir o nosso combo de língua portuguesa, basta acessar andrezan.com.br. Olha comigo, vem comigo. Está assim, deixa eu ver se eu consigo aparecer ali, eu atrapalho. Está assim, ó, a forma verbal destacada está empregada de acordo com a norma padrão em... Letra A. Nos últimos anos, grandes incentivos e financiamentos de órgãos não governamentais têm impresso um novo ritmo nas pesquisas climáticas. Claro, se vocês quiserem fazer a questão, pessoal, à vontade, faz uma pausa e faz a questão. Eu quero comentar, em primeiro lugar, pessoal, esse impresso aqui, ó, tá? E para eu comentar, vamos colocar a próxima página. Olha só, na língua portuguesa eu tenho os chamados verbos abundantes. O que são verbos abundantes, professor? Pessoal, assim, ó, os verbos abundantes, eles têm dois particípios. Então, eles têm dois particípios. Um particípio é regular, e nós deveremos usar, pessoal, primeiro, o particípio regular termina em ado ou termina em ido, já vou explicar tudo, tá bem? E nós deveremos usar com os verbos ter ou ainda haver. Se eu dar exemplos, já explico. O outro particípio é irregular, e a regra geral é termina em TO ou termina em SO. E nós deveremos usar com os verbos ser ou ainda estar. Bom, agora vamos à prática para que vocês entendam. Pessoal, por exemplo, o verbo aceitar é um verbo abundante, ou seja, dependendo do contexto, eu vou usar aceitado ou eu vou usar aceito. Observa só, ado, regular, TO, irregular. Assim como é o verbo suspender. O verbo suspender é abundante. Ou eu vou usar suspendido, ou eu vou usar suspenso. Tá aqui, ó. Ó, suspendido, ido, suspenso, SO. Ok? E poucas pessoas sabem, mas o verbo imprimir é a mesma coisa. Ele é um verbo abundante, ou seja, existe sim imprimido, ou ainda, pessoal, impresso. Ok? Então, ele é um verbo que possui o particípio abundante. Tá bom? Agora, como usar? Esta é a questão. Imagina comigo aqui, ó. Vem comigo. O diretor havia espaço o documento. Pessoal, eu quero usar o verbo aceitar, por exemplo, tá? O verbo aceitar. Como é que eu vou saber se o diretor havia aceito ou aceitado? Assim, ó. Nós temos aqui ó, o havia. O havia é o verbo haver. Então, no momento em que eu tenho o verbo haver, pessoal, eu tenho que usar o particípio chamado de regular. O diretor havia aceitado o documento. Tá bom? Estou aqui no meio do campo, pessoal, tá? Aceitado o documento. Agora, olha só, o documento foi espaço. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o verbo ser.
O documento foi aceito. O documento foi aceito. Por quê? Com o verbo ser, eu vou usar o particípio irregular. Agora, volta comigo a questão. Olha o que nós temos ali, ó. Na questão respectiva, nos últimos anos, grandes incentivos e financiamentos de órgãos não governamentais têm, é o verbo ter. Se é o verbo ter, tá aqui, ó, o particípio que eu uso, observa só, pessoal, tá, é o regular. Ó, ter e haver é regular. Portanto, não pode ser tem impresso. Deveria ser, pessoal, tem imprimido. Tá bom? Um novo ritmo nas pesquisas climáticas. Imprimido. Ah, isso, mas tem imprimido. É assim mesmo. Depois, letra B. O ideal para a vida em sociedade é que as pessoas só pudessem consumir aquilo que cabesse. Não, né, pessoal? Aí o verbo caber é irregular, coubesse no seu orçamento. Depois, naquela viagem que fizemos nas férias, um acidente aconteceu. Mal havíamos chego. Bom, olha só. Eu dei para vocês aqui os verbos abundantes, alguns. Agora, existem aqueles verbos, coloca assim para mim, ó. Verbos que só pedem particípio regular. Então, há verbos que só solicitam o particípio regular. Há verbos que só solicitam o irregular também. Agora, quais são os verbos que só pedem o particípio regular? Vou colocar, são 5 verbos que vocês têm de saber para as provas. Chegar, trazer, poder, crer, querer. Pessoal, estes verbos só solicitam particípio regular. Se é regular, obrigatoriamente vai terminar em ado ou ido. Ou seja, o particípio de chegar é sempre chegado, não tem chego. Ah, ele tinha chego. Errado, ele tinha chegado. Ele havia chegado. Sempre. O particípio de trazer, pessoal, é sempre trazido. Não tem ele tinha trago. Não, ele tinha trazido. É sempre regular. O particípio de poder é sempre podido. Não há outro, pessoal. O particípio de crer é sempre crido. Professor, mas ele tinha crido. Sim, ele tinha crido. E querer, atualmente, é só querido. Houve um momento que existiu o quisto, hoje é só querido. Então, é sempre regular. Então, é impossível colocarmos havíamos chego, obrigatoriamente havíamos chegado. Por enquanto, nada. Dinamarca. Depois dos resultados sobre o consumismo exagerado, os pesquisadores talvez possam, exatamente, o verbo poder é irregular, possam dedicar-se a outros estudos sobre o assunto. Perfeito, Dinamarca. E por que não Equador? Olha, os consumidores mais preocupados com os gastos excessivos tinham trago. Não, acabamos de ver, ó. Trazer, tá aqui, ó, sempre regular. Então, pessoal, tinham trazido, aqui eu tô atrapalhando, né? Deixa eu, aqui. Tinham trazido. Ok? Muito bem. Muito bem, então chegamos ao fim aí, hoje foi forte, né? Foi muito forte. Mas valeu. Beijo no coração e até a próxima aula.